Glória a Deus, amados. Paz do Senhor. Eu sou Daniel, pastor, missionário, coordenador, um dos coordenadores do Projeto Impacto, e nós já chegamos pé na porta. Quem aqui já participou do Impacto? Levanta a mão. Ó, tem um grupo grande. Esse ano nós fizemos um treinamento aqui na quinta-feira e foi o recorde de participantes. Eu fiquei muito feliz com a quantidade de gente que veio aprender sobre estratégias e fazer já sua pré-inscrição para o Impacto de Carnaval 2026. E todo ano nós buscamos um tema, uma palavra rema. E o tema, aquilo que Deus falou para nós, que é a palavra que vai nos direcionar, não só no Carnaval, mas durante todo o ano, é Cidade Santa, baseado em Apocalipse 21, versículo 2, amém? Que diz: eu vi uma cidade santa que desce do céu, da parte de Deus, adornada como noiva. E nós entendemos que nós somos essa cidade. Eu não sou essa cidade, você também não é, mas nós somos. Nós, como igreja do Senhor, podemos e devemos impactar essa cidade, revelando que o noivo está próximo, que as bodas do Cordeiro estão próximas, que há um casamento e que todos nós fomos convidados, não para assistir o casamento, mas para fazer parte dele. Amém? Então, assim, um tempo maravilhoso. Se você ainda não fez sua inscrição, você pode fazê-lo, mas nós temos um desafio, amado, esse ano de R$30 mil, de material, logística, alimentação. São mais de 200 pessoas espalhadas em 3 bases. Nós temos pessoas que estão entrando em contato conosco que não têm condições de participar. Então, como eu sei que essa igreja é igreja generosa, eu falei, vou fazer o teste. Eu queria colocar o nosso QR Code, e se você, por algum motivo, não pode participar, envie. Se você não pode ir fisicamente, seja por conta da idade, seja por conta de uma viagem já marcada, de algum outro compromisso, faça a sua oferta, participe sendo um mantenedor desse projeto. E não só isso, seja um intercessor. Uma das coisas que nós valorizamos muito é a intercessão. São pessoas que dobram seus joelhos, nos cobrindo em oração durante todo o processo do carnaval. Nós teremos gente orando 24 horas. Nós já temos pessoas, equipes de intercessão em todas as bases. Nós temos equipes que não param o ano inteiro orando por nós e a gente se reunindo, pensando nesse projeto. E este ano nós cremos, entendemos que Deus tem algo muito novo para a cidade e para os participantes também. Nós já estamos debruçando na palavra e eu queria te convocar a fazer parte disso. Às vezes você diz, mas eu não quero ir para a rua. Tem tanta coisa para fazer na base, tem tantas áreas de atuação, né? Desde limpeza, cozinha, a própria intercessão que eu falei, apoio, secretaria, comunicação, isso tudo dentro da base. E aí fora da base você tem desde música, panfletagem, cartaz, dança, uma série de estratégias que você pode fazer parte também. Então se envolva. Estou vendo aqui uma igreja cheia. Pensa se um terço daqui participar e outro terço de noite. Só vai dar CNX. Amém? Então assim, se envolva conosco. Obrigado por essas ofertas. Elas são muito bem-vindas e necessárias. O impacto já está aqui batendo na trave e a gente quer que você faça parte disso. Não abra mão de fazer parte disso. Amém? Nós estaremos lá fora, já estávamos lá fora mais cedo mostrando algumas estratégias, e no final estaremos lá fora também vendendo essas camisas. Às vezes você não vai, mas quer ter uma camisa dessa. Então, ao comprar essa camisa, você também estará nos abençoando. Aí pague mais também, não pague o valor fechado não, seja generoso e tenha certeza que Deus também vai estar te abençoando, porque é para um propósito específico. Amém, amados? Que Deus abençoe. Agora sim, nós temos, proprietário, pena que não sou eu. Queria ser esse proprietário. Ainda não. Amados, eu sou Daniel, como falei. Para mim é um privilégio estar aqui. Não é a primeira vez, já vim aqui algumas vezes. Mas hoje, em especial, eu estou com o coração assim, muito apertado, porque o tema desse ano, a palavra que Deus
trouxe para mim foi um convite, na verdade, do pastor Jairo, da igreja em si, de fazer parte dessa série, ministrações de séries que vocês estão participando a cada mês, e a série desse mês é Babilônia, o exílio. Então, eu vou startar essa série, e já vou começar dizendo, vou bagunçar o coreto, depois nosso querido Jairo e os demais pastores vão arrumando, porque eu estou aqui para provocar a nossa consciência, provocar a nossa fé, provocar o nosso posicionamento sobre o que é Babilônia, quem é Babilônia, onde fica Babilônia, né? E quando a gente pensa na Babilônia, nós pensamos num profeta, nós pensamos nos seus amigos, né? E eu quero falar desse profeta, eu quero falar de Daniel, quero falar de um cara que nasceu na Babilônia, foi criado na Babilônia, que numa festa babilônica muito conhecida, ele ouviu falar da palavra de Deus e aceitou Jesus. Vocês estão assim dizendo, rapaz, olha o nível de pastor que o cara traz. Dizendo que Daniel nasceu na Babilônia, Daniel não é judeu, converteu numa festa babilônica. Amados, eu estou falando desse Daniel. Essa palavra me marca muito, porque eu nasci numa Babilônia. Nascido e criado num prostíbulo. Nascido e criado no lugar onde, de fato, nós conhecemos a meretriz de Apocalipse. Onde se vê e se faz de tudo. Um prédio de 9 andares, onde em todos os andares tinham mulheres que praticavam prostituição. E esse Daniel viveu desde 1 ano de idade nessa Babilônia. E numa festa babilônica chamada Carnaval, homens e mulheres como vocês foram lá resgatar esse Daniel. E aí ele aceitou. Mas o problema é que ele teve que voltar para Babilônia. Depois a gente descobre como é que foi essa história, amém? Vamos falar do outro Daniel? O tema de hoje pode dar para colocar? O primeiro tema, identidade em terra estranha. Vamos ler então um trecho da palavra de Deus para a gente se nortear e começar a brincadeira? Daniel, capítulo 1. Amém? No terceiro ano, vamos ler até o versículo 9. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, nas terras de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais, que trouxesse alguns israelitas da família real, da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem em vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eles deveriam ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Da sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Nesse tempo, entre eles, encontrava-se, versículo 6, alguns que tinham vindo de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias deu Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar e tornar impuro com a comida e vinho do rei,
e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amém? Vamos parar aqui. Senhor, eu te peço graça para que nesse tempo que nós temos, possamos discorrer na tua palavra, possamos aprofundar nela, entender o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, que nós possamos também, assim como Daniel, ter e tomar a decisão certa no momento certo. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Amados, então trazendo um pequeno contexto, estava lá o povo de Israel sendo governado por Joaquim, 3 anos, maravilha, uma lei aqui, uma coisinha ali, e eles são sitiados, eles são cercados, ninguém entra, ninguém sai. Babilônia bateu a porta e disse, agora é guerra. Eles travam uma guerra. Na palavra de Deus, existem vários momentos onde o povo de Israel, mesmo sitiado, ganhou vitória. Mesmo em menor número, ganhou vitória. O povo de Israel era temido exatamente porque Deus fazia loucuras. Deus pegava um Davizinho, derrubava um Golias e saía correndo atrás dos filisteus e acabava com tudo. Deus pegava um Gideão com 300 e pau, acabava com tudo. Mas acontece algo diferente nesse texto. Logo no versículo 2, a palavra de Deus diz, o Senhor entregou o povo de Israel na mão dos babilônicos. Então, nosso inimigo só ganha de nós quando Deus permite. Precisamos entender os processos de Deus na nossa vida. Às vezes você não está entendendo porque está passando arroxo no trabalho, porque está passando arroxo em casa, porque as coisas, parece que você está sentindo cercado. Amado, se você é fiel ao Senhor, se você está com o Senhor, tenha certeza, Deus não está dormindo não. A pergunta é, por que o Senhor está permitindo isso? E aí, se nós formos para a história, para a palavra de Deus, vai dizer que se aqueles homens se afastassem do Senhor, se afastassem dos seus caminhos, o Senhor entregaria eles aos seus inimigos. Então, eles estavam passando por aquilo que era o cumprimento da palavra de Deus. Deus permitiu para que agora, aqueles homens, por um determinado momento, fossem forjados, fossem lembrados, fossem testados, para saber se eles permaneceriam fiéis ao Senhor, ou se entregariam à Babilônia. E aí os babilônicos já vêm e traz uma forma, eu acabei de sitiar, eu acabei de governar aquele povo, e o que é que eles fazem? Eles escolhem os anciões com uma experiência de vida, para poder ser conselheiro do rei, não é isso? É isso que nós lemos? Eles escolhem o que? Os jovens. E esses jovens já vão direto para o rei? Não. O que é que faz com esses jovens? São jovens de rua? São jovens do reino. Diga comigo, jovens do reino. Isso vai fazer toda a diferença. Esses jovens que são da nobreza, são do reino, são, diga comigo, influenciadores. São pessoas de nível social alto. São pessoas capazes, competentes, eles já dominam ciências, eles já dominam línguas, eles já sabem muita coisa. Essas pessoas, eles, vem cá, vem. Vamos andar junto? Vou te bater não vou te aprisionar, não vou botar a cabeça de vocês nas estacas, como certamente fez com alguns soldados, para todo mundo ficar pianinho. Não vou torturar sua família. Estou te convidando para caminhar comigo. Agora, vem, você está comigo. E o diabo, amados, ele faz dessa mesma forma conosco. Ele começa uma guerra que é interna, uma guerra que é maliciosa, uma guerra que é sutil. Porque ele começa fazendo coisas boas. Que coisa boa! Você agora vai caminhar no palácio, de um palácio para outro, ou de reino para reino, vem cá. E eles tinham que ficar ali quantos anos? Quantos? Amados, isso não está nem anotado, mas veio no meu coração. Quanto tempo foi que os discípulos de Jesus caminharam com ele? 3 anos.
por 3 anos, tempo de uma formação, tempo de uma geração ser transformada. Esse povo é chamado para caminhar com ele. E aí, a primeira coisa que o soldado faz é pegar 4 homens que foram só citados. Quem são esses 4? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E diz, sabe de uma? Tá aí, nome bonito, né? Daniel, rapaz, vou botar no nome do meu filho esse também. Mas sabe o mais bonito do que Daniel? É Beltasazar. Sabe o que é mais interessante do que Ananias? É Sadraque. Do que Misael, Mesaque. Até parece, né? E de Azarias, parece que tem nome de Azar. Bora botar Abidnego? Fechou? E é tão interessante que a maioria das pessoas, quando fala dos 3 caras que estavam na sarça ardente, ninguém fala que foi Ananias, Misael e Azarias. Só fala quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso ficou na nossa cabeça, fica na nossa cultura. Eu conheço um cara, gente boa, que mora no interior, e a mãe dele botou o nome dele Sadraque. Está na Bíblia, é um nome bíblico. Só que aí ontem, Jairo, eu fiz questão de pesquisar a tradução de cada nome. Vamos ver que surpresa eu tive? E aí, deixa eu só achar aqui. Daniel, todo mundo já sabe, é muito fácil. Deus justo, Deus é o meu juiz. Por que não trocar para Beltasar, que significa príncipe de Bel? Quem é Bel? O deus Bel dos babilônicos, também conhecido como deus Baal. Então, em vez de juiz de Deus, ou Deus é o nosso juiz, eu vou trocar seu nome para um príncipe de Baal. E agora você vai ser conhecido como príncipe de Baal. O príncipe de Baal, vem aqui. Em vez de chamar Ananias de Deus é grandioso, que é a tradução do nome Ananias, ou Deus é misericordioso, eu vou chamar ele de amigo do rei. Esse aqui é coligado de Nabucodonosor, ele é amigo do rei. Esse negócio de Deus misericordioso, vem ser amigo do rei. Está valendo mais, está dando mais status, está na hype. Amados, parece uma coisa simples, mas o diabo está tentando roubar a nossa identidade. E ele começa trocando os nossos nomes. Aquele nome que revelava a glória de Deus, agora é um nome que revela a glória dos deuses, que revela outro Deus, revela outra nação, que me afasta do meu Deus, me afasta da minha terra completamente. Então, com certeza eles já tinham trocado de roupa, novas vestes de babilônico. Agora eu estou caminhando como babilônico, vou me vestir como tal, veste babilônico, e o texto vai dizer, vai ensinar a sua cultura e a sua língua. Então eu vou aprender a falar como eles, eu vou aprender a me comportar como eles, e agora eu tenho um nome deles. Quantos de nós, amados, estamos vivendo com um nome que não é nosso? Quantos de nós somos chamados de coisas que não nos representam? Mas de tanto ser chamado, a gente vai absorvendo, e daqui a pouco a gente está assim, ó céus, ó vida. E aí esse é só o nosso primeiro ponto. Cadê? Vamos colocar aqui? Esse é apenas o nosso primeiro ponto, que fala, a guerra começa no nome. A nossa guerra contra a Babilônia, ela começa no nome, na nossa identidade. Vou só concluir. Eu falei de Daniel, Ananias, Misael, falta Azarias. Azarias, o nome dele é Jeová é o meu socorro.
que negócio de ficar, cada vez que chamo o nome do cara, eu estou declarando Jeová é o meu socorro? Vamos mudar esse nome? Sabe para quê? Servo do Deus Agur. Servo de Agur, que é Abidnego. Abidnego é servo do Deus Agur. Olha o que fizeram com esses 4 homens. Primeira coisa, os caras nem chegaram, já começou a trocar o nome. O que é interessante é que Jesus, na caminhada dos 3 anos, ele também trocou o nome de alguns. Jesus olhou e disse: você não é mais esse cara não. E a Bíblia é rica com vários outros. O próprio Jacó, trapaceiro era o nome dele. Aquele que segura no calcanhar do próprio irmão. E que, na verdade, na vida dele até trapaceou o próprio irmão. Deus diz: não, esse não pode ser seu nome, porque é uma promessa sobre a sua vida. Seu nome agora é Israel. Aquele que lutou com Deus e venceu. Guerreiro de Deus. A pergunta é: qual o seu nome, amado? Qual o nome que o Senhor te deu? E que às vezes o seu trabalho começa a dizer que nada, rapaz, esse cara é muito lerdo, esse cara é muito devagar, e tarará, e você vai aceitando o nome que não é seu. Em casa, nas discussões, a gente acaba dizendo nomes que não são dos nossos parentes. Ou recebendo o nome deles, que não faz parte da nossa verdadeira identidade. Nós temos que rejeitar esses nomes, amados. Então, aqueles que estavam na sarça ardente, eles só não se queimaram, porque eles permaneceram Ananias, Misael e Azarias. Porque se eles se convertessem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, os deuses deles não iriam salvá-los. Mas porque eles sabiam o Deus que era o Deus misericordioso, o Deus é o meu socorro, esse Deus estava lá na hora que eles precisaram. Amém? Esse é o primeiro ponto. O diabo tenta contra a nossa identidade. Ele tenta fazer com que a gente esqueça quem nós somos. Amado, isso não é só com a gente não. Jesus, quando foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Passou 40 dias e a Bíblia diz que ele teve fome. Qual foi a primeira tentação do diabo para com ele? Transformar pedra em pão, não é isso? Não. A primeira tentação do diabo foi, lá em Mateus 4, se és filho de Deus, prove. Então, a primeira tentação foi na identidade. Se você é, prove. E qual foi a resposta dele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus 40 dias atrás? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E isso basta para Jesus, saber que é um verdadeiro filho de Deus. E ninguém vai ter que dizer que ele tem que provar coisa alguma. Amados, Babilônia tenta nos cercar o tempo todo, tenta trazer dúvida aos nossos jovens, tenta trazer dúvida ao nosso casamento. É interessante ser uma série, e a igreja está trabalhando com séries que me arremeteu a séries da Netflix. E nas séries da Netflix eu falei com a minha esposa, eu falei: amor, sabe qual é a forma mais fácil de eu ensinar que o branco, que é branco, que reluz, ele é feio? É eu falando, não, perdão, ao invés de eu falar de uma cor escura, que não reflete a luz, que a trevas, é eu começar a falar mal do branco. Mas se eu chegar para você e dizer assim: o branco é ruim, você diz: está maluco? Tá, eu desligo na hora. Mas se eu, durante 3 temporadas, 20 episódios por temporada, então são 60 episódios, de 40 minutos, devagarzinho, sem pressa nenhuma, eu dizendo: nossa, esse branco não é tão branco. Você percebeu que esse branco está meio amarelado hoje? Rapaz, o dia que eu precisei do branco, o branco não serviu para mim. Poxa, eu precisava de uma cor, rapaz. Mas branco já não está me representando bem. Aí lá na 3ª temporada, aparece assim, ó: tenta eu.
Rapaz, eu acho que eu vou vestir essa aqui. Olha como me caiu bem, e na hora que vê, eu estou torcendo pela outra cor. É assim nas novelas, a gente olha e a mulher casada, ela nunca presta. Ela é ranzinza, ela é gastadeira, ela fala mal de todo mundo, ela trata mal o garçom. Mas a amante, ela é humilde, brinca com os animais, trata todo mundo bem, ama a criança. E na hora que a gente percebe, rapaz, bem que esse cara podia ficar com a amante, rapaz. Esse cara merece a amante. E nós estamos torcendo pela amante. Ou só eu assisti La Casa de Papel e torci por aqueles bandidos? Só eu assisti Vikings e torci para o cara matar crente. Invadir e saquear e estuprar. Amados, a gente não percebe. E nós estamos torcendo por um cara, rapaz, um cara de família, um cara professor, mas o cara não tem dinheiro, a mulher está grávida e ele ainda descobre um câncer. O cara é professor de química. E aí ele começa a fabricar metanfetamina. Qual é o nome do break? Todo mundo conhece. E eu estou torcendo por um cara que agora está vendendo drogas e vai virar um dos maiores traficantes. Percebe, amados, como Babilônia está confundindo a nossa mente? Como a Babilônia está nos envolvendo e mudando os nossos valores. A verdade já não é tão verdade assim, é sua opinião, cada um tem a sua verdade. Tudo é relativo. E eu não mais entendo quem eu sou. E eu fico na dúvida, e se tenho dúvida de quem eu sou, eu posso ser quem eu quiser. Teve uma propaganda da Globo em um dos carnavais, que eles usaram aquela tecnologia do Black e White, do Michael Jackson, que fazia assim, cada vez que fazia assim, mudava a pessoa. A Globo pegou essa tecnologia e cada vez que a pessoa tirava a camisa, ela virava outra pessoa. E o tema daquele carnaval foi, seja quem você quiser. A Babilônia tentando mudar a nossa identidade, tentando mudar nosso nome, nossa forma de pensar, tentando mudar as nossas referências. A minha referência vem no nome. O Senhor vive, o Senhor é misericordioso, o Senhor é o meu juiz, essa é a minha referência. Cada vez que chamam o meu nome, eu falo de Deus. E alguém tenta mudar este nome, tenta mudar quem eu sou. Mas não só isso. Vamos agora então para o segundo ponto. Falaram aqui no meu ponto, olha a hora. A mesa do... Amados, quem rejeita a mesa do rei? Já existe um ditado muito conhecido, vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. É o lugar onde eu sou bem recebido, rapaz, eu sou amigo do rei, eu como da mesa do rei, eu como do banquete do rei, lá eu tenho status quo. A pergunta é, a que preço? A que preço eu estou negociando os princípios do reino? Daniel, ele percebeu que se ele aceitasse o banquete do rei, ele se contaminaria. Contaminaria com a comida, a gente vai ler no Novo Testamento que não é a comida que nos contamina, mas contaminaria com a cultura, contaminaria com o preço pago por aquele alimento. Com os vinhos, com as mulheres, com as orgias. Eu não fui chamado para isso. Mas quantos de nós, amados, estamos nos contaminando, e eu venho dizendo isso já há algum tempo, no nosso Instagram. Quantos de nós temos seguidores que nos seguem e o que eu posto é a comida preferida, o tá pago malhando, mas eu não posto a minha fé. Eu não posto a minha luta, essa eu não posso postar. Eu não posto a minha vitória, eu posto só minhas conquistas. A pergunta é, seus seguidores, se eles começarem a seguir seus conselhos, eles acabam aqui? Amém?
Se os nossos amigos, se aqueles que são próximos de nós, nos têm como referência, lembra que eu falei? Eles eram da realeza, nobres. Eles eram os youtubers do momento. Eles eram aqueles caras que influenciavam. Vamos chamar esses caras, vamos transformar esses caras, porque na hora que eu soltar esses caras, eles é que vão ajudar a levar muitos para o inferno. E dizendo, não, tá bom. Vou fazer um site aqui. Aqueles vídeos, compra na Temu. Um dos piores sites que eu já vi, que só entrega coisa de péssima qualidade, mas só tem gente lá dizendo, olha que eu comprei, foi quase de graça, não sei o quê. E você vai ser engodado por aquilo, na hora que vê, você está comprando. E na hora que chega, como chegou numa cliente minha, ela comprou uma poltrona linda. Chegou uma foto da poltrona. E ela não percebeu que era só uma foto emadeirada para ser cara. Uma foto emadeirada de uma poltrona. Para quê? Não sei. Mas ela caiu nessa. Percebe, amados? O que estamos fazendo? A mesa também, ela fala de relacionamento. A mesa fala de com quem eu estou me relacionando, de quem eu estou me alimentando, quem é a minha verdadeira fonte de alimentação. Se eu não me alimento do Senhor, eu não comungo com Ele. A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Ele vai comer na mesa do rei, com o próprio rei. E não comer daquilo que o rei dá para mim, para poder ir me adestrando e moldando o meu caráter. E amados, nós estamos comprando aquilo que não é pão. Nós estamos gastando tempo, dinheiro, energia naquilo que não alimenta, mas naquilo que afaga meu ego. Amados, eu não tenho voto de pobreza não. Mas me dói ver irmãos que têm chamado, vocação ministerial, gastar mais tempo juntando dinheiro para ir para uma viagem, só para tirar foto no mesmo lugar que todo mundo já tirou, e que a IA tira melhor. Se eu botar na IA hoje, eu, naquela posição, fazendo aquela, sai mais bonita do que a sua, com a mão tremida da emoção de estar lá. A pergunta é, você quer ir sentir a experiência de estar no lugar, ou quer só tirar foto para todo mundo ver que você foi lá? Porque isso fala de quem estamos nos alimentando, amados. Fala de que mesa eu sento. Fala de que reino eu pertenço. Porque o reino da Babilônia, ela fala de status. Ela fala de riqueza, ela fala de esnobar, ela fala de ostentação. Mas não fala de vida, restauração, família, propósito. Não fala disso. Então, se eu não perceber, eu estou me deixando levar pela mesa do rei. Se eu não perceber, eu estou sendo tentado a negociar princípios por uma promoção. Mas eu não firmo o pé na minha fé por uma, como é que chama, se não for por uma, diminuir o salário, por uma redução. Porque é interessante, todo mundo chega, pastor, Deus abriu a porta, eu estou indo para a China para ganhar 2 vezes mais. É mesmo, que bênção. Mas eu quero ver um homem de fé dizendo, pastor, eu estou indo para a China, porque há um propósito de lá. E seu trabalho? Não, eu vou conseguir um trabalho lá para ganhar metade do que eu ganhava. Mas eu vou cumprir o propósito lá. O Senhor está me chamando para lá, há um ardor no meu coração para isso. Entender que a voz de Deus pode estar no menos. E não no mais. No mais é tão fácil dizer que foi Deus. A pergunta é, que Deus? Porque o diabo chamou Jesus e disse, tá vendo tudo isso aqui? Tá vendo essa mesa, esse banquete? Eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Nós somos tentados, amados, todos os dias, a negociar nossa fé. Porque Babilônia está aqui. A minha pergunta é, quem é Babilônia para você? Quem é Babilônia na sua casa? O que é? Às vezes, a sua casa, você está vivendo num terreno hostil, no terreno que você está sitiado, você está preso. Você está aprisionado numa situação que você não pode sair. Às vezes porque você é de menor. Às vezes é um casamento que, infelizmente, está muito tenso. E você pode estar achando que está vivendo numa Babilônia.
que nós possamos ser como Daniel e entender quem somos e não negociar quem somos, mesmo sitiados, mesmo em meio à Babilônia. E aí isso me arremete para um terceiro ponto, que é... Eu falei o segundo? A mesa do rei. Ficou claro? Quer que eu repita? A mesa do rei. Fala. A decisão do coração que define quem governa. Vamos voltar para o texto? Quando eu falei do primeiro ponto, que eu já faço um catado, que fala do nome, está lá no versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Deu Beltazar a Daniel, deu a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. E no 5 fala, da sua própria mesa o rei designou uma porção diária. Diga comigo, porção diária. Amados, nós estamos comendo uma porção diária das novelas. Nós estamos comendo uma porção diária dos seriados. Daniel, você está dizendo para eu acabar todos os streams? Não, amados. É massa, é gostoso sentar em família e rir, e chorar e ficar tenso. É muito bom. Mas fazer isso com discernimento, com espírito atento, para não estarmos torcendo por alguém que não devíamos, e isso está distorcendo nossos valores. É ter senso crítico no que fazemos, onde vamos, o que ouvimos, mesmo de mim. Eu estou falando aqui, vai tendo com o senso crítico ligado, porque eu posso falar alguma besteira. Você diz, rapaz, isso não está na Bíblia, não. Não sejam induzidos, sejam sábios, tementes ao Senhor, sensíveis à voz de Deus. Amém, amados? Então, a porção diária de alimento forma quem somos. Eu lembro que eu era seco até meu casamento. Eu era magro, muito magro, que eu não podia doar sangue, porque meu peso não batia. Estou falando sério. Mas aí veio o casamento, comida gostosa, não foi nem isso. Sabe o que é que me engordou? Eu sofri um acidente, passei 2 anos de tratamento, cadeira de roda e tal, então parei tudo. E depois veio pandemia, fiquei em casa. Então, 2 grandes momentos de só senta e come. E aí a gente acaba, para sair isso aqui, só Deus. Amém? O que estamos fazendo com os nossos dias? O que estamos fazendo? Se a gente entender que aí fora é o nosso campo missionário, nós começamos a perceber que estamos em guerra. E quem está em guerra está atento. Não está confortável, nós não somos daqui. Nós estamos de passagem e a gente vive como é daqui. Não, está tudo bom, acabei de ganhar uma promoção. Ganhei na rifa um carro. Ganhei uma viagem. Amado, cuidado. Eu ganhei uma viagem no trabalho que eu trabalhava. Ganhei um final de semana no resort. Na festa do final de semana do resort, com uma aliança deste tamanho, chega uma negra muito bonita, formosa, mais alta que eu, e diz assim, que legal, parabéns, você merece. Pegou na minha mão e disse, você já tem com quem ir? E eu com essa aliança aqui. Não, não era essa, mas era essa aqui. Dá para ver essa aqui? É porque eu engordei. Essa veio para cá. Essa cabia aqui. Às vezes, amados, viagem promocional nos afasta de Deus. Viagens a negócio nos afasta de Deus. Eu conheço homens que foi para viagens no interior, foi para viagem em outro estado, comendo e bebendo do bom, com tudo pago pela empresa, com aqueles vídeos e tudo, é tudo do trabalho, é tudo lícito. Mas não vigiou e voltou traindo esposa. E voltou grávida de outro.
o mundo vai nos servir o que há de melhor, se prostrado, adorá-lo. Nós vivemos numa Babilônia. Essa série, por isso que eu disse que para mim é tão forte, essa série fala a nosso respeito, fala sobre essa geração, amados. Sobre como vamos nos comportar num tempo de exílio, num tempo de provação. Como é que nós respondemos a essa geração? E o pior, quando é de forma sutil. Ninguém está sendo chicoteado, ameaçado de perder o emprego, não. Você é ameaçado de ganhar uma promoção. Você é ameaçado de ganhar um prêmio. E esse prêmio te levar para um lugar, e nesse lugar você esquecer sua identidade, esquecer seu nome. Porque o servo do Senhor virou miseravão da Bahia. Olha lá, ó, esse aí, ó, palmas para ele. E aí o ego vai inflando, e você vai dizendo, rapaz, eu sou bom mesmo, eu sou bom mesmo, eu sou bom. Caiu. E nem percebeu que o diabo estava te empurrando para um precipício. Vamos estar atentos, amados. Quem eu levei para o resort? Não, eu achei outra morena. Essa minha maravilhosa. A minha esposa. E tudo pago, foi mais gostoso ainda. Não tinha filho. Opa aí. Conselho, não. Aí o diabo falando. Tá vendo? Tenham filhos, amado. É propósito de Deus. Amém? Mas o terceiro, que está lá no versículo 8 ou 9. 8. Daniel, contudo. Fale comigo. Daniel, contudo. Tudo o quê? Daniel com toda a proposta de comida boa. Daniel com toda a proposta de status de caminhar de amigo de rei. Daniel com toda a proposta de dizer, rapaz, a nossa geração é tão boa que a gente não está com a ralé não, lá passando fome não. A gente está no palácio, 3 anos só de treinamento. Mas é um treinamento de soldado? Não. É um treinamento bom, comendo do bom e do melhor, dormindo do bom e do melhor, com os melhores professores. Com tudo isso, ele decidiu no seu coração não se contaminar. Com tudo que estava à sua volta, ele decidiu não perder a sua identidade. E a Babilônia perdeu Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Perdeu essas pessoas. Perdeu a oportunidade de caminhar com eles. Perdeu a oportunidade de envolvê-los. Perdeu a oportunidade de mudar quem eles eram. Perdeu. Não houve mais chance. Aí, acredito que ao decorrer, vão falar de outras formas que tentaram atacar. E vai piorando. Mas de início, e por isso que esse é o primeiro, é sutil, amados. A guerra é sutil contra a nossa identidade. E se nós não estivermos firmes na rocha, firmes na convicção de quem somos, firmes na convicção de que Deus nos chamou para uma boa obra, Deus nos chamou para caminhar com Ele, para intimidade com Ele, para comer da sua mesa. Que isso que a gente está vivendo é um processo. Daniel entendeu o processo na vida dele. Daniel entendeu que aquela situação, que é uma situação desfavorável. É favorável ou desfavorável? Desfavorável. Eu não estou no meu país. Eu estou cada dia distante até de ouvir a minha língua. Minha língua eu ouço cada vez menos. Nunca mais comi um acarajé, nunca mais comi comida baiana, nunca mais comi um xinxim, nunca mais comi nada da Bahia. É só comida estrangeira, comida esquisita. Estão me dando lagarto, me dando, qual é o nome? Escorpião frito. Umas comidas esquisitas e falando de um jeito esquisito, eu estou pensando eu sendo levado para a China. Né? E me botam uma roupa esquisita e eu estou naquele meio, daqui a pouco, se eu não entender quem eu sou, eu estou lá igualzinho a eles, me reverenciando Buda. Igualzinho. Porque todo mundo faz. Porque é a cultura do momento. A pergunta é, somos da cultura do momento? Então por que é que quando todo mundo está vestindo, botando aquela fitinha do equilíbrio, eu sinto um desejo de também ter o sei lá o que do equilíbrio?
todo mundo do momento está vestindo azul, rapaz, me dá um negócio, comprar azul. Não seja levado pelo vento de doutrina, que esse vento bate o tempo inteiro. Mas tem uma decisão no coração, assim como Daniel teve, uma decisão no seu coração de não pecar contra o Senhor. Há vários versículos aqui que falam disso, mas eu queria deixar um versículo lá em Filipenses 4,19, que fala o seguinte, deixa eu ler aqui. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Precisamos crer, amados, que o Senhor vai te dar tudo o que você quer, amém? Não, de jeito nenhum. Deus não é doido? Se Ele me desse tudo que eu ia morrer de tomar Coca-Cola. Primeiro que eu só ia tomar Coca-Cola. Para que água? Então Ele não dá o que a gente quer. Ele vai dar tudo o que a gente precisa. Ele sabe que nós precisamos antes mesmo que a gente fale. A questão é, eu estou correndo atrás do que eu quero ou eu estou sendo sensível para entender o que eu preciso para aquele momento? Que às vezes, para correr atrás do que eu quero, de uma TV maior, de um carro melhor, de um celular do ano, eu estou brigando em casa, eu estou devendo para caramba, eu estou me enrolando financeiramente. Olha eu já dando curso. Eu estou me enrolando, eu estou me acabando. Por quê? Porque a cultura da Babilônia me atingiu. A roupa da Babilônia me vestiu. E a cidade da Babilônia me envolveu. Mas eu queria lembrar para todos nós que nós não somos daqui. Nós somos de uma terra santa. Nós somos de uma cidade santa. Nós somos a nova Jerusalém, que desce do trono de Deus como noiva adornada, sem mancha, sem mácula, santa no Senhor. Amém, amados? Nós somos essa igreja que vai expressar a glória de Deus, que não perde o seu nome e que no seu nome fala da glória de Deus, revela a glória de Deus. Amados, há uma oportunidade aqui única de você tomar uma decisão. Não é nem de seguir a Jesus, é de entender que você é de Jesus. Não é nem de ir para a igreja, é de saber que você é a igreja. Então agora, você sendo a igreja, as pessoas é que vão até você. As pessoas é que vão buscar referência. Porque, lembra que eu disse que era para lembrar de onde eles saíram? Eles saíram de onde? Aqueles jovens foram escolhidos de onde? Da rua? De onde? Do reino. E sabe o que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 2,9? Um texto muito conhecido para a gente encerrar, para a gente caminhar para o encerramento. Vós sois, ou vocês são, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Isso fala de quem nós somos em Deus. Nós precisamos nos apegar a isso em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. E agora falando do outro Daniel, que eu falei mais cedo, eu digo que eu sou da Babilônia pelo seguinte: a Babilônia hoje fica no lugar onde é o Iraque. Onde o Iraque é a região onde era a Babilônia. E meu pai é iraquiano. Logo, eu sou descendente de um povo babilônico. Mas eu preciso entender que a minha essência está em Deus, antes mesmo do meu pai. Então você não é fruto do pai ou da mãe, ou de um programa, ou de uma adoção, ou de uma expulsão e alguém te pegou na rua. Você não é isso. Você pertence a um Deus que na eternidade já sabia o seu nome. Que na eternidade sabia que você estaria aqui hoje para se reconciliar, para tomar uma decisão de ser a expressão de quem Ele é na Babilônia. Jesus orando disse: não peço que os tire da Babilônia, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. O Senhor sabia que no mundo teríamos aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu vivi nesse mundo e venci. Amém, amados? Eu
vivi 22 anos num prédio que era um prostíbulo. 22 anos. Me converti aos 14. E dos 14 aos 22, fui tentado muitas vezes. Tenho que confessar aqui, estou diante de irmãos, caí muitas vezes, porque eu já via de uma vida pregressa desde os 8 anos de idade, vivendo e experimentando de tudo aquilo que Babilônia me oferecia. E foi uma guerra travada, ano após ano. E eu quero lhe dizer, essa guerra continua até hoje. Porque o dia que achar que eu já venci, eu perdi. Enquanto eu estiver no corpo corruptível, eu preciso mortificar a minha carne até o sangue. Eu preciso ter uma decisão de coração. A decisão de coração fala daquilo que é no íntimo do seu ser, independente das circunstâncias. Eu preciso decidir. Decidir pela esposa, decidir pelos filhos, decidir pelo Senhor, quando tudo mostrar contrário. Quando o diabo fica assim, joga tudo para cima, vai pegar a novinha fala com o animal faz carinho ao animal, a novinha é humilde, é simples, vai te dar menos trabalho, deixa os 3 filhos com a esposa e vai começar uma nova vida. Isso é o diabo. Vai sobrar dinheiro se você fizer isso. É mentira. Nós precisamos decidir morrer para nós mesmos e entender que não fazemos parte da Babilônia. Podemos estar aqui, mas não somos daqui. E viver o novo de Deus. E esse novo de Deus vem de uma renovação de entendimento, para que eu possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Romanos 8:12, 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma da Babilônia, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Precisamos decidir ter um entendimento transformado, e aí eu posso compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está aqui hoje pensando assim: você não sabe da minha vida, você não sabe, quer dizer que eu não vou aceitar mais nada? Não. Todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém fazer. A pergunta é: isso que você está para decidir, revela a glória de Deus? Ou revela como você é bom? Revela a glória de Deus ou atrapalha algum amigo? Revela a glória de Deus ou cria rixa com metade da família? A resposta já está clara. Porque se for para eu gerar rixa, se for para eu me afastar, se for para denegrir quem nós somos intimamente no Senhor, por que eu vou me meter com isso? Obrigado, não é para mim não. Não é para agora não, pelo menos. Eu não estou pronto para isso. É um sucesso que nos destrói. É uma promoção que nos afasta. É uma discussão mal resolvida. Nós temos pouco tempo, mas eu queria saber, um jovem, um homem, que tivesse coragem de representar toda a igreja. Está aí? De representar a igreja do Senhor, de representar Daniel na Babilônia, que dissesse bem alto: eu decido por Cristo. Eu decido por Cristo. Eu decido na minha vida não caminhar como a Babilônia. Eu decido não mais me envolver, nem comer da mesa do rei, e não aceitar o nome que estão tentando me dar. Amados, às vezes você caiu, não foi uma queda, foi uma experiência maldita, seja na droga, seja no homossexualismo, seja na pornografia, foi uma experiência maldita. Sem dúvida, foi maldito aquilo, mas isso não define você. Então não aceite esses nomes de alguém que é viciado em pornografia, ou de alguém que já está na homossexualidade, ou de alguém que já está no roubo. Não, foi um ato, e que o Senhor já perdoou, amado. Não aceite esses nomes, se liberte deles em nome de Jesus, para que você possa viver o novo do Senhor, lembrando quem você é nele, caminhando junto com ele, relacionando com essa amada igreja, sendo cheio do Espírito Santo, revelando a glória de Deus em todas as suas ações. E mesmo numa sarça ardente, você não vai estar sozinho. Amém, amados? Agora eu queria saber, quem é esse jovem? Quer ser o primeiro a dizer: eu
descido pelo Senhor. Eu tomo essa decisão. E eu quero concluir dizendo que essa decisão, assim como está aqui no versículo 9, para a gente encerrar, a gente foi do 1 ao 9 e vai concluir no 9. A palavra de Deus diz, eu estou no Daniel? Estou. 9. É porque está escondido aqui. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia dele. Deus fez? Espera aí, eu estou lembrando aqui que Deus foi quem levou eles para a Babilônia, para serem provados, para passarem por um tempo de provação, e o profeta Ezequiel vai dizer que esse tempo seria 70 anos de provação, e depois restauraria e diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então vamos viver os processos de Deus, amados, fiéis a Ele, firmes nele, amém? Então vamos ficar de pé. Eu queria fazer um desafio, como eu falei. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de confissão também. De confessar que a gente já tomou aquele vinho. E que naquele momento foi gostoso, mas desceu amargo. Que a gente comeu daquelas comidas do rei. Mas que nós não queremos mais isso. Que o Senhor nos ajude a vencer este pecado, a vencer esta Babilônia, a vencer essa cultura que tenta nos afastar da nossa verdadeira identidade. Nós somos a cidade santa, amém, amados? Mas para que nós permanecemos cidade santa, precisamos de uma decisão. O Senhor disse que nos levaria no Velho Testamento ao monte da decisão. E é necessário tomar uma decisão nessa manhã. Uma decisão de não pactuar com a Babilônia. Uma decisão de não permitir que ela molde o nosso caráter, mude o nosso nome. Uma decisão de não mais servir a dois senhores, mas servir ao único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Se você entende que você é essa pessoa que precisa tomar essa decisão, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu queria te convidar a colocar a sua vida diante de Deus, tomar uma postura de fé, de força, de convicção, dizendo, eu não quero mais ser dominado, eu não quero mais, mas eu quero uma nova vida em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Se você entende isso, vem aqui, eu quero orar com você, eu quero ser um com você, dizendo, eu preciso de uma decisão, eu preciso de uma mudança de postura, eu preciso perceber o que o mundo tem me oferecido e quanto ele tem tentado me afastar do meu Senhor e do meu Salvador, em nome do Senhor Jesus, amém? Enquanto a música está tocando, eu queria que você orasse, e se você entende, vem aqui na frente que eu vou orar por você, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Nós cremos no Teu amor sem fim, Senhor. Nós cremos na ação de Jesus Cristo na cruz, gritando, está consumado. E o Senhor consumou todas as coisas. O Senhor aperfeiçoou de uma vez por todas aqueles que estão sendo santificados, Pai. Nós somos Teu povo, Senhor. Nos recebe em Tuas mãos, Senhor. Nos ensina, molda o nosso caráter. Espírito Santo, vai no coração de cada um dos meus irmãos. Que eles percebam aquilo que precisa ser mudado. Que eles sejam sensíveis à Tua voz e não caia na cilada do inimigo, Senhor. Nós vencemos Babilônia, porque o Senhor venceu Babilônia, Pai. Nós não somos aqueles que servem a Babilônia, nós testemunhamos na Babilônia, nós expressamos a Tua glória e o Teu amor na Babilônia. Nós decidimos em nosso coração não servir e não se dobrar ao Senhor, Pai. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, querido.